do Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de conhecer mais uma família do Senhor. Ao nosso pastor Tiago, que Deus lhe abençoe. O pastor Juninho, amigo de muito tempo, homem de Deus. E a todos os irmãos que estão aqui. Confesso que estou muito feliz mesmo. Muito feliz de estar com vocês. É culto de missões e até nesse instante Deus não tinha me dado uma palavra. Eu estava desde cedo, lia a Bíblia, lia, e o céu trancado para poder Deus me dar a resposta. Aí daqui a pouco mais cedo, Deus chegou comigo e falou: já tem o texto, tem a palavra, siga por essa direção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu creio. Você que trouxe a Bíblia. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 16. Do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Até o versículo de número 7, que diz: E depois chegou a Derbe e a Listra, eis que ali certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio, que Paulo, que este foste com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que havia naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos que estavam em Jerusalém para que a observassem. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número cada dia. Verso 6. E atravessando a Frígia e a região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e se assente dando glória a Deus. Como é um culto de missões, eu quero tomar a liberdade de pôr um tema na mensagem. E o tema da mensagem é impedidos pelo Espírito Santo. Diga comigo: impedidos pelo Espírito Santo. Antes de eu poder chegar no início dessa mensagem, no texto principal, eu quero te apresentar quem é o apóstolo Paulo ou Saulo. Quando Cristo começa o seu ministério na Judéia, na Galileia, e quando chega no seu segundo ano de ministério, o nome de Jesus era o nome mais falado em toda Jerusalém. Todo mundo queria saber o que Jesus tinha para ensinar. Todo mundo queria o milagre que Jesus poderia entregar. O nome de Cristo estava na boca de todo o povo em Jerusalém. De tal modo que a um discípulo de um homem chamado Gamaliel, a saber o seu nome Saulo, este pelo qual estava a sua vida toda se preparando para ser um professor, um rabi, uma pessoa notável. Alguns chegam até a dizer que o próximo Gamaliel, este homem que se preparou e tinha preparado uma mensagem judaica para poder os judeus ouvirem e se alegrar, agora estava sendo ofuscado, agora estava sendo deixado de lado, porque o Nazareno, Jesus, estava pregando naquela região, e todos que ouviam a palavra de Jesus era arrebatado pelas palavras que ele tinha para dizer, porque enquanto a lei judaica dizia é olho por olho, dente por dente, Jesus dizia:
olha, se o teu inimigo te der um tapa na tua cara, dá a outra face. Se teu inimigo te chamar para andar uma légua, anda duas. Jesus estava dizendo, olha, enquanto os homens condenam a carne, temam aquele que pode condenar o vosso espírito. Aí ele diz, olha, eu sou o Senhor do sábado. Sabe por quê? Além de curar pessoas, eu sou aquele que perdoa pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui tiveram pecados perdoados por Jesus? Quantos aqui foram salvos, foram remidos pela palavra do Senhor Jesus? Aleluia! Cristo então chega no seu terceiro ano do seu ministério e Jesus ele está completamente estourado. Todo mundo sabe quem Jesus Cristo é, mas então a Bíblia vai dizer que os judeus do Sinédrio se reúnem e dizem, olha, temos que acabar com esse Jesus Cristo, temos que acabar com a palavra desse Jesus Cristo, irmão Juninho. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Juninho, que quanto mais eles perseguiam, mais a palavra de Jesus crescia. Quanto mais eles perseguiam Jesus, os discípulos iam para Galileia, iam para Samaria, iam para Tiro, iam para Siloé. Esse é o culto de missões, eu estou aqui dizendo. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja ela era atacada, mais Deus dava crescimento. Eu nunca vi pão crescer sem bater um pouco a massa. Eu nunca vi pão crescer sem o padeiro passar a mão na massa e ela crescer. Eu quero te dizer uma palavra nesta noite da parte de Deus. Está difícil, mas está crescendo. Está apertado, está estreito, mas a mão de Deus está fazendo crescer. Só que o crescimento não é para as nossas vistas. O crescimento é dentro da nossa alma. A Bíblia vai dizer que Cristo ele é crucificado. Paulo ganha força no Sinédrio e Paulo começa a perseguir a igreja. A Bíblia vai mostrar que quando Cristo ele ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra, evangelizando, pregando para pessoas e resolvendo um pequeno problema que aconteceu. E eu quero que você preste atenção, porque você não vai achar isso aqui na internet, não. A Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. Quando ele chega, a Bíblia mostra que quando Cristo, antes de ser crucificado, Pedro chega e diz, olha Senhor, eu nunca vou me afastar de ti. Eu nunca vou te negar. E Cristo diz, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Cristo morre. A Bíblia mostra que quando Cristo passa os 40 dias antes de ascender ao céu, está tendo os discípulos, a Bíblia vai ser clara, 7 discípulos estavam pescando no mar de Tiberíades. E esses 7 discípulos pescando e não estavam conseguindo nada. A Bíblia vai dizer que então Jesus aparece e nenhum deles reconhece Jesus. A Bíblia vai mostrar e a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega até eles, fala, olha, lança a rede à direita. E eles lançam e conseguem fazer uma pesca maravilhosa. A Bíblia vai dar detalhes. 150 peixes ótimos e 3 peixes gigantes. Terminando isso, os discípulos pegando, Jesus Cristo chega em Pedro e diz, precisamos ter um particular. Quantas vezes eu e você precisamos ter um particular com Cristo? Quantas vezes Cristo precisa tratar um particular que somente eu e você sabe com Ele? Glória a Deus. Ele chega e diz, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Apacenta as minhas ovelhas. Glória. E Pedro diz, sim Senhor, eu te amo. Só que no original do grego, a palavra que Pedro responde não é ágape. Ele responde a palavra filo, e filo quer dizer, eu gosto de ti. Eu tenho uma pequena afeição de ti. Aí Cristo pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu gosto de ti.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele já sabia disso. E mesmo assim ele não te deixou. Ele já sabia que Pedro ia negar ele, mas mesmo assim ele não deixou Pedro. Aí vem a terceira pergunta. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu. No original a sua alma estava destruída e precisava de um conserto. Glória. E ele olhou para Cristo e disse: Agapaci, eu te amo. No momento que Pedro disse que ama Jesus, Jesus disse: está resolvido o nosso problema, Pedro. Eu vou subir para o céu, mas a igreja permaneça em Jerusalém. Sabe o que isso ensina para a gente? Que quando Cristo dá uma ordem, mesmo quando estamos prontos, devemos ficar no lugar onde Ele manda. Pedro estava pronto, mas Cristo queria dar poder. Diga comigo, poder. Poder. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a restauração e depois vem o poder. Glória! Chegamos em Atos, capítulo de número 2. O Espírito Santo desce na festa de Pentecostes. A Bíblia vai dizer que todos que estavam no lugar foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te contar uma coisa. Também não tem no Google essa não. Quando o Espírito Santo desce, a Bíblia vai dizer que veio do céu um som como de um vento veemente que encheu toda a casa que estava reunidos. A palavra para vento é a palavra grega para pneu. E pneu, a sua raiz é a mesma raiz do que? Do pneu. Daí vem a palavra pneu, vento. Só que o significado da palavra pneu é o vento que é utilizado no instrumento musical. Vou dar um exemplo. Quando você está em um evento onde tem músicos e tem flauta, tem trompete, tem vários tipos de instrumento de sopro, e você puxa aquele fôlego para iniciar, é a mesma coisa que Deus estava dizendo. Eu, quando pego os meus instrumentos, eu sopro. Glória! Você entendeu? Eu vou explicar melhor. Aleluia! Cada um de vocês é um instrumento de sopro na mão de Deus. E quando o Espírito Santo desce, ele aí você adora, aí você glorifica, aí você fala línguas estranhas, aí o Espírito Santo me renova. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo desce, o instrumento tem que produzir o som. Tem que acelerar. O Espírito Santo desce na vida deles, eles são batizados com o Espírito Santo. Pedro começa a pregar, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas. A segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas, ou seja, total 8.000 pessoas em 2 pregações ouvindo a palavra de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Só que o mistério de Pedro ainda não era esse. Isso ainda era o início, diga comigo, o início. O início. Quando Deus promete algo para mim e para você, quando Deus ele prepara algo para mim e para você, Ele quer fazer coisas muito maiores. A Bíblia vai dizer que Pedro ele é preso, mas Deus liberta com o anjo. A Bíblia vai mostrar que Pedro ele faz inúmeros milagres, até que Jesus pega Pedro em uma visão. E nessa visão ele mostra, vindo do céu, um lenço dobrado. Eu ainda estou na introdução da mensagem. E quando esse lenço se abre, 4 tipos de animais aparecem. E todos esses animais não era lícito do judeu comer. E Deus disse, o Senhor disse para Pedro: abre a tua boca e come. Aí eu te pergunto, se fosse você, o que é que você faria? Pedro disse: não posso, porque é impuro
em aguardo, em stand-by. Ele estava esperando o que Deus queria que ele fizesse. Só que no momento que Pedro diz: eu não vou comer, Pedro estava dizendo: meu ministério, com aquilo que Deus preparou para mim, acaba, porque cada um dos animais eram gentios. Sabe o que eram gentios? Eu e você. Eu e você que estamos aqui. Pedro diz: eu não vou comer, eu não vou pregar, o meu limite é Jerusalém, meu limite é Israel. Aí Deus diz: ah é, Pedro? Se preocupa não, que daqui do outro lado, em Damasco, tem um homem, Pedro, que ele agora está perseguindo a igreja, que agora ele está dando sangue para poder destruir a igreja. Eu vou ter um encontro com ele. Glória! E este, para mim, é um vaso escolhido. Vou te dizer uma coisa, preste bem atenção. Se Deus te deu um chamado, não negue. Se Deus te disse faça, não volte atrás, porque se você não ficar, Deus chama um. Glória a Deus! A obra não para. Você está se achando especial? Você não é. A obra não para. Se não for você, Deus prepara outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Elias achava que era único, mas tinha 7.000. Glória a Deus! Estavam prontos para a ordem de Deus. E agora começa a pregar. Pedro diz não para Jesus. Deus levanta Paulo. Deus ele leva Paulo para o deserto da Arábia. Não é 3 anos, não é 3 semanas, não é 3 meses, são 14 anos. 14 anos Deus preparando ele no deserto da Arábia. O apóstolo Paulo chega e diz que o próprio Jesus o ensinava. Glória a Deus! Jesus foi o professor de Paulo no deserto. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Jesus, ele é o teu professor no deserto. Enquanto muitos estão na cidade, tem de tudo, você aqui em São Pedro, Jesus está te ensinando, Jesus está te preparando, Jesus está te revelando. Ele está dizendo: não te preocupa não, aqui é o deserto, mas em breve, em um pouquinho de tempo, o que vai de ser, será e não tardará. Glória a Deus! Aleluia! Eu creio! Deus lembra a Barnabé de Paulo. Forte! Deus manda Barnabé até Paulo e diz: Paulo, está pronto? Vamos lá. A história vai dizer que Paulo, para não ficar desocupado, ele estava fazendo tenda estéril. Porque tenda quer dizer proteção, guardado. Paulo estava trabalhando naquilo que Deus tinha na vida dele, para proteção, aonde ninguém viu. Glória! Paulo e Barnabé saem da sua primeira viagem missionária. Pouco tempo depois, a primeira igreja nasce em Antioquia. Uma igreja que a história vai dizer que era tão cheia de Deus e tão cheia de graça, que quando eles pregavam, eles levitavam na presença de Deus. Glória a Deus! Paulo começa a pregar, que você já conhece Timóteo, anda com João Marcos, começa a evangelizar toda aquela região. Começa-se a segunda viagem missionária, que está no capítulo de número 15. Versículo de número 36. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levasse consigo João, que tinha o sobrenome Marcos, mas Paulo insistia em que não deviam levar consigo aquele que se afastara deles desde a porfilha e não fora com eles ao trabalho. Houve tal desavença entre eles que se separaram um outro. Barnabé, levando consigo Marcos, embarcou rumo a Chipre. Preste atenção. E Paulo, escolhendo a Silas, saiu encomendados pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Presta atenção. Glória a Deus. Paulo
tinha a visão evangelista de que plantou a igreja, volta de novo, alimenta a igreja. E é o que acontece muitas vezes hoje em dia. Muitas igrejas ganham a alma, mas esquecem de visitar. Muitas igrejas evangelizam, fazem todo o movimento, estampam números dizendo não é somente números, mas esquecem de visitar. Paulo ele está ensinando, ganhou a alma, volta para visitar. Ganhou a pessoa, encontra ela. Paulo estava cheio de Deus e preparado. Paulo estava determinado. E aí chegamos no texto que nós lemos. Paulo ele decide ir para a região da Galácia e da Frígia. Só que o Espírito Santo disse não. Eu creio que todos vocês aqui devem estar perguntando a si mesmos, dizendo como é que o Espírito Santo disse não para Paulo evangelizar para as pessoas. E detalhe, não foi só uma vez não, viu? Se você continuar lendo, vai mostrar o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Glória. Glória a Deus. É Deus dizendo. Nem todo lugar é para você ir. É Nem todo lugar é para você estar. Glória. Nem toda palavra é para você comer. Se Deus disse vai, mas Ele dizer pare, você para. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente quer avançar o que Deus mandou. A gente quer fazer o que Deus disse para não fazer. Sabe por quê? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai acontecer. Sabe o que acontece? Quebra a cara. Mas Paulo disse, tá bom, Jesus. Se não é para ir, eu vou ficar aqui. A Bíblia vai mostrar que então eles começam a viajar. E nessa viagem ele enxerga a Macedônia. O Espírito Santo diz, vai para a Macedônia. E lá eu tenho uma obra para você. A Bíblia vai dizer que no meio dessa viagem ele passa por Filipos. E chegando em Filipos, numa cidade chamada Neápolis, e andando, ele encontra uma mulher vendedora de púrpura, a saber, Lídia. E esta era adoradora de Deus, e ouviu a palavra que Paulo falava. E ele e a sua família foram batizados. Primeira coisa, quando Deus dá a direção, e a gente encontra as pessoas certas, a obra de Deus executada. Preste atenção. Ela não estava esperando a visita de Paulo, mas o Espírito Santo de Deus sabia do que ela precisava. Paulo e Silas passaram, ela ouviu a palavra, o que a Bíblia diz? Ela e a sua família se converteram. Glória a É Deus. convicção. Quando você segue a palavra de Deus, família se rende a Jesus. Aleluia. Quando você obedece aquilo que Deus tem para a tua vida, as pessoas se rendem a Deus. Glória a Deus. Deus. Esse mistério. Quando eles estão saindo, uma mulher endemoniada com espírito de adivinhação passou e olhou para eles e disse: eis aí 2 varões de Deus. Glória. Era para se alegrar, porque estava sendo reconhecido. Eita, eu sou um varão de Deus. Eu sou abençoado. Eu tenho. Ela está vendo em mim aquilo que realmente eu sou. Só que quem tem visão espiritual sabe que quando Deus fala e quando o diabo fala, existe uma diferença. Quando Deus fala, fala para poder te abençoar. Quando o diabo fala, fala para te destruir com ego. Como foi que o diabo conseguiu convencer Adão e Eva? Se comerem do fruto da árvore, vocês eram como Deus. Agora ela está tentando envaidecer Paulo. Aí a Bíblia vai mostrar que quando ele passa novamente, Paulo repreende o espírito dentro dela. E ela que passou anos tendo adivinhações, dando lucro para os seus senhores, agora estava o quê? Liberto. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo o mistério? Primeiro, uma mulher e a sua família aceitam a Jesus. Depois, uma mulher que estava muito tempo endemoniada, agora é liberta. Grande. Aí Glória. agora eu te pergunto: Oh. está preparado para as consequências? Glória. Porque quando a gente entra
na vontade de Deus, a gente recebe a provisão, mas também tem as consequências. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas foram o quê? Presos. Pesado. Mas aí, você está preparado para sofrer pelo Evangelho de Cristo? É um culto de missões, gente. Temos a bandeira de Israel aqui, temos bandeiras de vários países aqui. A bandeira de missões. Aí eu te pergunto, você está preparado para ganhar almas? Você às vezes tem vergonha de evangelizar aqui. Imagina os nossos missionários que estão na janela 10 por 40. Sabe por que 10 por 40? Porque é um quadrado de 40 países que são completamente hostis à palavra de Jesus. Se você se denomina cristão, você morre. Sabe como é que a palavra lá é pregada? Eu vou te contar. Eles pegam a Bíblia, eles tiram folha por folha da Bíblia e compartilham com os irmãos. Aí quando um lê, ele dobra a folha, bota no bolso e compartilha com outro irmão do lado. E assim que lê, você tem uma Bíblia inteirinha para você ler e muitas vezes não quer ler. É verdade. Glória! Sabe como é que o evangelismo lá? Não tem milagre não, é a palavra. Eu vou te contar um testemunho. Forte. Um irmão cheio do Espírito Santo estava pregando lá e foi preso. E mesmo na prisão ele estava pregando. Chegaram e disseram: vou cortar tua língua. E cortou, e ele aprendeu Libras e começou a pregar em Libras. Glória a Deus. Chegou e disse: vamos ver se você vai continuar pregando. Cortou-lhe as mãos. Vai continuar pregando. Tinha os pés. Glória a Deus. Arrancou-lhe os pés. A sua vida serviu de testemunho. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer que vai ter momentos que Deus vai nos abençoar com a sua glória, vamos ver coisas maravilhosas. Mas vai ter momentos que as portas vão se fechar para a gente fazer o bem. E talvez isso puxe preços muito altos. E aí eu te pergunto: como cristão você é? Forte. É somente o status, o terno bonito? Porque a nossa oração é: Deus nos abençoa. Mas será que somos bênção a tal ponto de a nossa vida servir para Cristo? Paulo e Silas estavam presos, foram chicoteados. E eles não podiam porque eles eram. Paulo não podia porque Paulo tinha cidadania romana. E romano não poderia levar chicotada. E ele estava preso lá, encarcerado. Aonde, para muitos, seria o momento de dizer: acabou. A Bíblia vai dizer que eles oravam e louvavam. Orava e louvava, louvava e orava. Um estava orando, o outro dizia: eu vou louvar. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Glória a Deus. Fostes morto, mas vives em mim. Aí o outro dizia: meu Senhor, tem misericórdia, tem de graça. Olhai por todos esses que estão aqui conosco, porque somos pecadores. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, e Forte. agora eu quero que você olhe comigo. Versículo de número 23 a seguir. Depois de Deus aceitado muito, lançaram ao cárcere. Versículo capítulo 16, versículo 23. Mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. E eis, recebendo tal ordem, lançou no calabouço interior, prendeu-lhe os pés no tronco. Mas, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos os escutavam. Sabe o que eu aprendo aqui? O que a gente faz, que pensa que ninguém está vendo, todo mundo está vendo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que nós somos observados tanto por anjos e demônios. E existe uma torcida. Oravam e os presos o escutavam. Versículo 25.
26. E então sobreveio de repente um grande terremoto, de tal maneira que os fundamentos dos cárceres foram sacudidos, e logo se abriram todas as portas, e as cadeias de todos se soltaram. Quão forte é o poder da oração e do louvor. O terremoto. O terremoto foi criado para poder dar liberdade àqueles que estavam presos injustamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é toda vez que isso acontece. E é por isso que nos frustramos, meu pastor. Porque esperamos sempre uma providência de Deus, um terremoto, uma cura, uma porta, uma chave. Mas muitas vezes nós vamos receber e a nossa oração vai ser: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus! Eu estou te pregando uma bênção, mas eu estou te preparando para o pior. Nem sempre vamos receber a cura. Nem sempre vamos ter um braço para poder colocar nossa cabeça e ter um conforto. Muitas vezes vamos estar só. E sabe o que acontece na solidão? Nós só bloqueamos, falamos sozinhos. Começamos a conversar e dizer: cadê Deus? Aonde Deus está? Porque no íntimo a gente procura a resposta. No íntimo a gente procura a Deus e parece que no momento que a gente mais procura a Deus, o céu se fecha. Como diz aquela música de Cleber Lucas, às vezes parece que o céu está de bronze. Eu digo alô, mas ninguém responde. Glória a Deus! Aleluia! Mas eu quero te dizer uma coisa também. Meu Deus! Do mesmo jeito que vai ter momento do silêncio, vai ter momento da provisão. Do tempo, da oração. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o carcereiro se desespera e diz: eu vou me matar. Imagina aí. Você chegar e dizer: é melhor me matar, porque se eu sofrer na mão deles vai ser pior. Aí vem Paulo e diz: te aquieta. Te acalma. Nenhum dos que estão aqui vão fugir. Mas se tu creres nesta palavra que eu vou lhe pregar, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Aleluia! Está entendendo o mistério? Quando a palavra de Deus ela é enviada na direção certa, a tu e a tua casa serão salvos. Eu não sei quantos de vocês aqui esperam pela salvação de alguém, pela libertação do marido, do filho, pela pessoa que você gosta muito de estar preso. Eu quero te dizer uma coisa: se tu fores fiel à palavra de Deus, se tu fores fiel aos mandamentos do Senhor, tu e a tua casa serão salvas. Sabe por quê? A primeira missão é dentro de casa, para depois a gente ir para fora. Glória a Deus! O seu testemunho tem que valer dentro de casa, para depois valer lá fora. Oh, eita Deus grande! Aleluia! Como é que eu posso pregar sobre o testemunho, sobre o meu testemunho na minha casa? Como é que eu posso falar de honrar Deus aqui fora se eu não honro Deus na minha casa? Se do meu íntimo Eita glória! eu não Aleluia! consigo honrar Deus. Forte! Deixa eu te contar uma coisa. Grandão da validade! Se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, não haveria carcereiro aceitado a Cristo. Não haveria endemoniada liberta. Não haveria família de Lídia aceita a Jesus. Glória!
nessa noite são guiados pelo Espírito Santo. Glória a